Boa noite. Boa noite. O microfone está ligado hoje. No sábado agora, eu vim dar uma palestra aqui, eu fiquei falando 5 minutos com o telefone, com o microfone desligado, só para me certificar. Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre um tema bastante em evidência, né? Eu acho que tem muitos grupos de estudo falando sobre transição planetária. E a intenção eu vou colocar aqui como um bate-papo, tá? Não queria colocar a noite de hoje como uma palestra, que eu acho que seria bastante importante a participação de cada um aqui, até para tirar dúvidas que podem surgir, né? Eu acho que tem muita informação sobre transição planetária, tem muito mito, isso é importante que todos nós estejamos cientes, né? E tem também aquilo que é verdade. Eu gostaria, para quem já assistiu essa palestra que está disponibilizada no YouTube, eu vou falar novamente que tudo que vai ser passado aqui parte sim de estudos que eu venho fazendo durante esses anos sobre o universo, né, sobre a metafísica psicológica e espiritual que comanda as nossas vidas, quer a gente saiba disso ou não, mas principalmente da minha própria orientação interna, né? O que eu quero dizer com isso é que nada do que vai ser passado aqui pode ser assimilado e interiorizado por cada um aqui como verdade absoluta, né? Todos nós já temos todo o conhecimento dentro da gente, ou seja, o universo inteiro se encontra dentro de nós. Eu acho que conforme vocês vão avançando nos seus estudos, eu acho que agora vocês estão no momento Robson Pinheiro, eu acho que todo mundo aqui já sabe qual é a origem da humanidade, ou não? É um pouco diferente do que nos contaram, né? Então, algumas coisas elas já estão, muitos segredos que antes eram apenas revelados a grandes iniciados do passado, hoje está disponível para nós, né? A bem da verdade é que o universo todo encontra-se dentro da gente, literalmente, né? Ou seja, e como nós somos o próprio universo, toda a sabedoria de tudo que existe já está dentro de cada um de nós. É claro que para acessar essas verdades é necessário primeiramente esvaziar o copo, né? Então, conforme a gente vai se livrando de crenças limitantes, né, crenças errôneas sobre nós mesmos, sobre a existência, sobre Deus, conforme a gente vai se libertando de todas essas crenças de traumas, a própria existência ela vai se encarregando de trazer novos e verdadeiros conhecimentos para nós. Mas nessa minha caminhada, nessa minha jornada, eu descobri que ninguém encarnado ou desencarnado mesmo pode dizer para minha pessoa o que é realmente, qual o caminho eu devo seguir. Aliás, eu acho que o grande problema da humanidade hoje é que nós estamos sempre procurando um salvador, né? Eu analiso um pouco os movimentos do passado e comparo com os movimentos atuais. E infelizmente eu percebo que nada mudou. Tudo continua a mesmíssima coisa. Antigamente se colocava o santo de ponta cabeça, né? Ou fazia as novenas, etc., mas contemplando a imagem. Santos, santos e santos, né? Sempre achando que algum santo vai resolver o seu problema. Hoje está na moda os grupos de meditação, né? O que se falava amém, 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 agora é om, né? Antes se falava de Deus, agora o universo, né? Então, não mudou muita coisa. Grupos ufológicos, né? Grupos de meditação, mestres orientais da Índia. Daqui a pouco vai sair uma religião aí denominada os Ashtasherianos, os discípulos de Ashtar Sheran.
o comandante da Confederação Intergaláctica que um dia vai chegar no planeta e vai nos salvar. Agora não é mais Jesus, é Ashtar Shiran. Percebe que nada mudou? Não adianta o ser humano achar que vai descer uma nave aqui e vão resolver os problemas que nós mesmos criamos. Só que continua-se buscando respostas do lado de fora. Então eu acho que é fundamental, e nós estamos aqui para esse momento, para viver esse momento e para sermos precursores disso, que é parar com essa mania de contemplar aquilo que vem de fora. Nós não podemos acreditar nos nossos sentidos cognitivos. A existência é muito mais do que a gente pode perceber. Nós nos olhamos como um vaso terreno e fomos condicionados a acreditar naquilo que nós vemos. Mas nada disso aqui, em última instância, é real. Né? A física quântica ela já prova que nós somos a imaginação de nós mesmos. Nós estamos inseridos dentro de um inconsciente coletivo. Mas a bem da verdade é que toda experiência no mundo de fora, toda experiência que nós temos na nossa vida externa, nada mais é do que um espelho daquilo que está dentro de nós. Inclusive, toda a poluição que se vê na psicosfera do planeta, todas as guerras, né? Todas as ordens raivosas que nós vemos por aí, aqui no Brasil e em outros locais do planeta, isso nada mais é do que um reflexo daquilo que está dentro de cada um de nós. Vou um pouco mais longe também. Fala-se muito de Dilma, Lula e blá blá blá, né? Cada povo tem um governo que merece. Porque se mesmo o povo que fala, vamos deixar claro que eu não sou petista e nunca votei nada, tá? Mas o que eu estou colocando aqui é, todo mundo que fala, a grande maioria daqueles que falam que é um governo corrupto, etc, etc, é o mesmo cidadão que está pagando uma bolinha para o policial rodoviário não multá-lo, ou para não apreender o seu carro. É o mesmo comprador que leva a bola para comprar do fornecedor X e não comprar do fornecedor Y. E esse povo todo está revoltado porque não está podendo roubar lá junto. Né? Porque nós estamos... Essa pílula é muito amarga de engolir. Ou já esteve lá uma vez, né? Sim. Ou já esteve lá. Ou já esteve lá. Né? Mas essa pílula, ela é difícil de engolir porque o que eu estou dizendo aqui é nós somos responsáveis 100% de tudo que a gente experimenta. Tudo. Não existe acaso no universo, o universo ele é perfeito. Né? Se a gente acredita que existe guerra, amém, vai experimentar guerra. Se eu acredito que só existe mau caráter no planeta, amém, só vai existir mau caráter. É por isso que esse povo que domina o gado vive jogando medo nas nossas costas. Já pararam para pensar quanta carga de medo estão descarregadas nas cabeças de cada um através da mídia, através das religiões? Mas as coisas tendem a mudar. Essa é a boa notícia. Só que para que isso aconteça, a gente vai ter que resolver os nossos conflitos internos. Né? Eu falei aqui no começo sobre essa mania de contemplar deuses. Os nossos antepassados contemplaram os deuses deles, inclusive aquele que está na Bíblia, os Anunnaki. É esse Deus que está sendo contemplado. Né? Porque de fato foram eles que criaram a raça humana. Mas por trás disso existe algo muito maior. Cada ser vivo tem dentro de si um Deus em potencial. A tal da pedra filosofal que eles estão procurando até hoje, nunca vão achar. Porque essa pedra não está fora, ela está dentro. Sempre dentro. Aliás, o mestre também ele veio aqui, ele não volta porque não ia durar uma semana de novo. Né? Mas ele falou tudo. Vós sois deuses.
Então não sou eu que estou falando que o universo inteiro está dentro da gente. Foi o Mestre que falou. O Buda também falou. Krishnamurti também falou. Krishna, há 5 mil anos atrás, também falou para Arjuna. Né? Então são conhecimentos que já estão à nossa disposição. O problema de se contemplar deuses externos é que a gente fala, não, o Salvador vai vir. Isso não vai acontecer. Só que o topo da pirâmide sabe que nós somos muito vinculados a imagens. Então não tem problema, vamos dar imagens para eles. Eu já falei aqui, está gravado. Existe um projeto feito pela ordem dos Illuminati, ou seja, é a grande elite capitalista que é quem manda realmente nesse planeta, que estão a serviço de reptilianos. Esse povo tem uma tecnologia muito avançada, né? E como se gosta tanto de Jesus e se gosta tanto de Mãe Maria, vai se projetar a imagem dos dois nos nossos céus, em cima das nossas cabeças, com sininhos dos céus. Isso é só tecnologia, né? Existem milhares de satélites que estão no espaço com uma tecnologia holográfica e vai ser projetada a imagem do Mestre e da Mãe Maria nos céus. Então vocês imaginam o que vai acontecer até com quem está no caminho espiritual e com quem não esteja. Né? O que vai acontecer com o muçulmano quando vê a imagem de Jesus no céu? Com sonzinhos do paraíso. Os evangélicos. Os evangélicos. Todos eles, na verdade, né? Porque o ser humano, ele não é mau em essência. Todo ser humano está na busca. Né? Só que esse povo que domina esse planeta, eles não se deram por vencido com essa transição planetária. Aliás, é bom que todo mundo fique sabendo que não tem jogo ganho. Eu acho que só existe uma única consciência que sabe o que vai acontecer. É o próprio. Toda essa equipe que está trabalhando em prol do planeta Terra, essas confederações intergalácticas, elas existem. O Comando Ashtar Shihan existe, tá? Eles estão aqui para nos ajudar. Só não é da maneira como alguns estão achando. Né? Mas se é tão importante para o ser humano ver imagens, ok, não tem problema nenhum. Vai se projetar uma imagem e obviamente que todo mundo vai se converter à religião que o Jesus vai falar para seguir. Que obviamente eu preciso falar qual que é ou não? Tá. Já viu o Papa? Como está simpático? Uma simpatia, né? Não é curioso ele vir substituir justamente aquele que era denominado o anticristo? Porque aquele Papa Bento, qualquer um que olhava para a cara dele até se arrepiava, né? Agora entra o Papa Pop, aquele que para o carro na rua para abençoar um cadeirante, como se ele estivesse fazendo o maior favor do mundo, né? É o homem mais rico do mundo, tem um banco próprio. Então vai ser colocada a imagem lá. E claro que aqueles pouco resistentes que vão correr, cada um em seus continentes, cria-se uma guerra danada para se auto-aniquilar, para reduzir a população mundial. Essa é a verdade desse planetinha a qual nós estamos inseridos. Mas tem algo maior aí. Eu não quero desanimar ninguém aqui, tá? Geralmente a gente passa todas as coisas ruins de uma vez só para depois a gente falar de coisa boa. Né? O planeta Terra ele é uma prisão espiritual. A gente fala que é escola para não ficar tão pesado, mas é uma prisão. Né? Nós fomos transferidos já do nosso sistema originário. Não tem ser que é originário do planeta Terra. Né? Aqui tem raças de tudo que é tipo. Arcturiano, de Sirius, de Órion, Concheiro, Tríade. São muitos lugares. Mas é uma escola, sim, porque a gente está tendo a oportunidade de evoluir, de aprender aquilo que a gente não aprendeu em outras etapas. Né? O que eu queria deixar aqui como mensagem é o que a gente precisa cada vez olhar
para dentro de nós mesmos e parar de acreditar naquilo que os olhos veem. Eu vou justificar isso pelo seguinte: qualquer ser desencarnado que tem um pouquinho de conhecimento, ele facilmente consegue plasmar. Todo mundo sabe o que significa plasmar? Ele consegue plasmar a imagem que ele quiser. Então, por exemplo, vamos supor que você é adepta de Shiva e você tem uma imagem de Shiva na tua mente. Se alguém quiser te usar, Shiva aparecerá na tua frente. Jesus também é muito fácil. Cada um tem dentro de si uma imagem de Jesus. Mãe Maria, a mesma coisa. Arcanjo Miguel, a mesma coisa. Ex-namorado que empacotou há 20 anos atrás, a mesma coisa. É a coisa mais fácil que tem. Então, como é que você vai saber que o ser que está na tua frente, plasmado, né, com uma imagem X, é realmente aquilo? Não tem como saber. A gente não pode acreditar nos 5 sentidos, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar. É interno. O meu amigo aqui, ele fez uma pergunta no inbox. Calma. Você que é moral. Todo mundo gosta de você. Mas que ele pergunta assim: pô, caramba, você fala muito do julgar, né? Mas como que eu posso classificar uma coisa se eu concordo ou não? Ramatiz, inclusive, que eu ouvi alguém que tem bastante obra dele aqui, Ramatiz explica bem o que é intuição. Né? Intuição nada mais é do que você saber que algo é verdadeiro ou não sem pensar a respeito. Só no sentido. Quem já assistiu outras palestras minhas aqui sabe o que eu penso sobre a mente humana. Por isso, quando eu falo dessa supra-mente, eu me refiro à consciência, não à mente. Porque eu uso a mente, eu achei essa palavra para acabar com ela. Né? Que eu associo a mente ao ego humano. E a gente está muito identificado com os nossos pensamentos. A gente acredita piamente que nós somos aquilo que pensamos. E isso não é verdade. Pensamento é só pensamento. Só que essa identificação que nós temos com ele é o que eu chamo de ego. Né? Então, sempre que você usa a sua mente para ver se você concorda com algo ou não, ela vai buscar os registros que ela tem. Que não necessariamente são verdadeiros, são apenas registros. Né? E intuição, a real intuição, ocorre a todo instante com todos nós. É quando você simplesmente sente que aquilo é verdadeiro ou não. Só que, para nós acessarmos o nosso canal intuitivo, que é o canal que nós temos com a nossa alma, com a centelha que está dentro de nós, é necessário estar sem ruído mental. Né? Essa divindade que está dentro de cada um de nós, ela não fala através de pensamentos. É uma comunicação muito sutil. E essa comunicação só é percebida por nós quando nós estamos em silêncio. E o silêncio, ele só se é possível achar no eterno agora. Sempre que a gente está projetado em futuro e a gente está projetado em passado, a gente vai estar perturbado. A gente vai estar com um barulho mental absurdo. Aí a gente não consegue captar uma única mensagem que a divindade nos manda. Mas eles tentam. Ininterruptamente. Tá? Então, só para a gente poder falar aquilo que a gente veio falar especificamente, vamos parar de acreditar no mistério. É tudo dentro. Nunca, presta atenção, nunca Jesus vai voltar para esse planeta da forma como todo mundo espera. Não vai voltar. Já voltou em forma de energia. Não acreditem em nada que vocês possam ver. Aonde entra a luz, aumenta a sombra. Eu estou falando isso, eu já
mudei completamente do que eu estava falando no sábado, não que eu tenha mudado a minha linha de raciocínio, que eu estou falando coisas que não foi dita aqui, porque é importante e eu tenho sentido isso. Apesar de estarmos num momento muito bacana, muito especial para o planeta, é um momento muito perigoso. Muito dragãozinho que estava dentro das suas cavernas estão tendo que sair, porque a luz está entrando ali. Tanto fora, tanto no nosso mundo externo, quanto no nosso mundo interno. Acho que cada um aqui deve ter percebido, de uns 2 anos para cá, que o seu lado emotivo, sentimental, está muito aflorado. Né? Muitas questões que nós achávamos que estavam resolvidas, não estão. Muitos perdões que nós achávamos que tínhamos praticado, veio a existência e deu um tapa na nossa cara, para mostrar que esse perdão era apenas mental. Muitas situações mal resolvidas com pessoas, inclusive, estão se apresentando novamente. Porque essa energia que está entrando, como é que se pode falar transição planetária? O que é a transição planetária? Uma entrada de energia de amor que está dentro desse planeta aqui, que vem do Sol central, passa para o nosso Solzinho e através das partículas dos raios do Sol está entrando nas nossas células, nos nossos núcleos atômicos, alterando nossos DNAs. Não tem mesinha para ficar debaixo, que a energia está entrando em tudo e em todos, inclusive no Lula e na Dilma também. Fiquem tranquilos. Eles também não subiram. Aliás, você já viu o aspecto da Dilma? Como que ela está? Vocês acham que ela está feliz? Mesmo com tudo que ela tem feito? Está acabada, né? Então isso está acontecendo com todo mundo. Eu resumiria a transição planetária nisso. Tá? Então é uma energia que está entrando, que ela tende a colocar todo o lixo para fora. Porque o planeta está ascendendo, o planeta está saindo de uma frequência de terceira dimensão, que é a qual nós estamos agora, e ele está acessando a quinta dimensão. É uma transição planetária, não é transição de ser humano. O foco nessa história toda é o planeta. Ou seja, e já está definido pela luz, por Deus, que o planeta vai ascender. Isso é fato. O planeta fez o trabalho dele, a Mãe Terra, aquela que nós instruímos. Se o ser humano vai junto, isso é uma outra história. O planeta fez a sua lição de casa, e nós? O que vocês acham? Nem começamos. Mas, como o Gandhi falou há muito tempo atrás, quer mudar o mundo? Quer, né? Todo mundo quer, né? Muda-te a ti mesmo. Quando todo mundo fazer a sua reforma interior, resolveu o problema. E essa reforma interior não é mais opcional. Ela já foi opcional. Ela já viveu mas N encarnações aqui. Agora é o momento. E é isso que está efetivamente acontecendo nesse momento. Então, daqui para frente, vamos entender um pouquinho mais do ponto de vista técnico, o que é esse trem aqui. E aí eu vou colocar uma visão novamente, não é verdade absoluta, é a minha verdade do que eu considero que é a espinha dorsal para que a gente possa prosseguir com essa transição e ir junto com a nossa mamãezinha, porque trocar de mãe nessa altura do campeonato não é fácil, né? Porque a gente não sabe qual é a outra mãe, ou se é um pai, né? Mas uma coisa é certeza, ninguém que vai ser transferido desse planeta aqui vai para um planeta melhor. Vai para o planeta do ranger dos dentes, né? Então é melhor ficar aqui mesmo, né? Do que passar por um segundo. Esse passa para mim, Rita? Vou apagar a luz aqui para ficar. Então vamos lá. A transição planetária ela teve início em 8/8/88, data em que, conforme a espiritualidade nos mostra,
se intensificou a transformação planetária e solar. Nesta data, Shambhala, para quem não sabe, Shambhala é um código-fonte energético. Esse código-fonte, ele esteve instalado na região do Himalaia por muito tempo, daí a justificativa de tantos avatares ter encarnado lá e em outras regiões do Extremo Oriente, tá? E agora a Shambhala, ela passou a se localizar no Clone Sul, mais especificamente na Cordilheira dos Andes. Por isso que o Brasil está sendo chamado como a nova colônia espiritual. Esse código-fonte energético, ele propicia a encarnação de seres mais evoluídos e até mesmo o despertar de consciência daqueles que estavam aqui e estavam no sono ainda, naquele profundo sono onde a maioria da humanidade se encontra. Por que 8/8 de 88? Eu não sei quem aqui estuda numerologia, tá? Mas o número 8 ele contém todos os demais. Podemos até dizer que a energia dos 4 números 8 simboliza a manifestação da energia única nos 4 níveis de consciência: o físico, o etérico, o emocional e o mental. E é esse o último que está sendo trabalhado nessa transição que a gente vai estar entrando, tá? É a questão mental, ou seja, consciência, né? Essa transição ela já está sendo programada há muito tempo. Eu acho que já está claro, né, que tudo no universo é muito programado, né? Nós somos muito ansiosos, né? A gente quer as coisas para ontem, né? Para a gente 50, 100, 150 anos é muita coisa, mas a nossa concepção de tempo é completamente diferente do tempo do universo, ok? E aí aqui eu coloquei uma frase dita pelo mestre há 2015 anos atrás. Ele disse: felizes são os mansos, porque estes receberão a terra por herança. Por que será que ele falou isso? Vamos entender um pouquinho mais adiante. Então, o que é essa transição? Ela caracteriza-se pela purificação da superfície em âmbito global e pelo resgate dos seres que se capacitaram a acompanhar este processo. É um período de mudanças em que se destacam a sutilização da vida planetária, a reestruturação dos níveis de consciência, a mudança da inclinação do eixo da Terra, a reconfiguração de continentes e mares, o implante de um novo código genético em uma parcela da humanidade e o relacionamento aberto dos humanos com seres intraterrenos e extraterrestres avançados, tanto espiritualmente como tecnologicamente. Quais são os fatores primordiais que vão caracterizar essa nova Terra? Alta tecnologia em alinhamento e sinergia com a espiritualidade, energia limpa, ou seja, sem petróleo, que já tentaram fazer isso aqui nesse planeta muitas vezes. Nikola Tesla, por exemplo, ele desenvolveu a energia limpa, né? E claro que essa grande elite não deixou que isso virasse a energia predominante, né? E esse ser, se vocês puderem estudar sobre ele, é bem legal, é Nikola Tesla, né? Há muitos anos atrás ele já desenvolveu uma forma de conseguir absorver o chi, a energia vital do universo, e transformar isso a partir de condutores energéticos em energia elétrica, etc., né? As pessoas trabalham naquilo que gostam e se identificam. O dinheiro, nessa nova etapa, ele terá um outro significado e a longo prazo não existirá mais. Doenças não existirão, até porque toda doença é psicossomatizada por nós mesmos, né? Em última análise, somos nós que as criamos. Mediunidade e dons paranormais vai estar participando da vida do cotidiano de uma forma muito natural, porque a gente vai estar conectado com a espiritualidade, a gente vai ter contato com a espiritualidade, não vai ocorrer essas interfaces interdimensionais que nos separam desses irmãos espirituais que estão em outra dimensão. Menor cobertura geográfica e menos habitantes e veículos leves e voadores. Isso em outros planetas é normal, ter naves, isso é bem natural.
aqui nós temos aviões, temos helicópteros, e em planetas mais avançados é bem natural que se transite com naves, supernaves, inclusive a tecnologia que o governo americano, o governo russo e alguns governos europeus possuem, elas estão aproximadamente 20 anos além daquilo que nos é apresentado. Ou seja, humanos já têm capacidade tecnológica para construir naves como essas que eu estou citando aqui. Inclusive, muitas dessas naves que são vistas nos céus, que os grupos ufológicos colocam, ok, é uma nave? É uma nave, é indiscutível que é uma nave. Agora, quem garante que é do bem? Aliás, quem é que garante que é um ser extrafísico? Porque a grande maioria delas são aqui mesmo. É fabricação humana. Tecnologia que os reptilianos transferem para os governos de acordo com os contratos que foram feitos desde sempre. Passa para mim, por favor. E também, só para não parecer que eu estou louco, eu coloquei aqui algumas obras literárias do plano espiritual que fala dessa transição planetária, né? Então, Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu A Caminho da Luz, que ele fala de transição, lutas renovadoras, tempo de reajustamento e corações endurecidos e o exílio. Todos esses temas estão dentro desse livro. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, através de Chico Xavier. Faz falta Chico Xavier. Ele fala de renovação consciencial, desintegradores elétricos. Aí tem os exilados da capela, fala da passagem do milênio. Memórias de um suicida de Camilo Cândido, fala da rigorosa seleção e o parto de valores, os incorrigíveis e do socialismo fraterno. Aí tem do Herculano Pires, o espírito e o tempo e a evolução para o terceiro milênio, que fala só de transição planetária. Depois tem Milton Barros, de 1991, Entre Verdades e Sorrisos, que fala de emigração, família, força moral. Pouquinho mais de obra. O Livro dos Espíritos, que deve ter aqui na casa, inclusive, que fala de Sinal dos Tempos, fala do exílio. O Livro dos Médios, de 1861, falando de transição. O Céu e o Inferno, falando de punições e de transição. A Gênese, falando de transição, sinais dos tempos, exílio, progressão dos mundos, sinais, novos tempos são chegados, as novas gerações e regenerados, predisposição para o bem. Obras póstumas, falando de transição, renovação e regeneração da humanidade. Passa para mim, ou seja, tem muita gente falando, muita gente de pilar espiritual, vamos dizer assim, né? Mas tem muita gente falando há muito tempo atrás dessa transição. Então acho que está claro, né, gente, que isso é real. Ou alguém aqui tem dúvida que isso está acontecendo? É importante vocês pontuarem, né? Porque vir aqui e sair com dúvida não é legal. É ver se realmente está. Se vocês conseguem sentir essa transição que está ocorrendo. Porque acreditando ou não, ela está acontecendo. Né? Os sinais, eles estão em todos os lados. E o que marca essa transição, e que eu acho que é mais relevante para nós, não é entender muito como que vai ser o planeta daqui 1.000, 2, 3, 4 mil anos, 5 mil anos, porque todo mundo aqui está dentro de um vaso terreno, então a gente não interessa muito isso agora, né? Porque nós estamos aqui, acho que a grande maioria de nós está com o seu registro acástico fechado, né? Geralmente se acessa registro acástico ou em viagens astrais, né? Que também é um direito adquirido de qualquer ser humano, mas ou quando o cara se ilumina, quando abre o chakra coronário. Mas a bem da verdade é que a maioria daqueles que estão encarnados aqui, a gente está sem memória. A gente só sabe dessa vida aqui. E até dessa vida aqui mesmo a gente esquece de um monte de coisa, né? Imagina de vidas passadas. Mas a nossa preocupação é com esse momento presente. Eu acho que nesse momento presente, todos nós
que estamos numa busca espiritual, a gente não pode ver o que está acontecendo fora, porque está o caos, e é assim que tem que ser, porque depois do caos se restabelece a ordem, né? É importante a gente ter uma visão um pouco mais multidimensional, um pouco mais universal do que está acontecendo. Porque se a gente for ver de um parâmetro cético, né, de um paradigma que Isaac Newton falava, dos cartesianos, putz, vai ser uma desgraça, porque muita coisa adversa vai acontecer. Mas, pode falar. Nos teus estudos, por exemplo, essa guerra que está acontecendo na Síria hoje, que não tem uma lógica, tem 3 grupos querendo conquistar, não sabe o que, exilando as pessoas. Isso dá a impressão que já é uma coisa meio desorganizada, que não dá para entender exatamente o que isso vem trazer. Você tem razão, mas nada foge aos olhos da criação, né? Você já ouviu falar em karma coletivo? Como que ficam os alemães que trucidaram aqueles judeus lá? Não é só Hitler. Tinha uma equipe muito grande trabalhando com isso. Talvez até um de nós, né? Quem sabe? Vai saber, né? Porque se Hitler dava ordem e eles se revoltassem contra ele, nada teria acontecido. Ele era um. Então era uma equipe também. Mas a gente pode voltar um pouquinho. E as guerras do Império Romano? Sim. E os faraós egípcios? Né? Os romanos. Os romanos. Então, existe um karma coletivo que geralmente, por isso que eu falo que nada foge aos olhos da criação, né? Esse tipo de karma precisa ser resolvido em algum momento. Então, tem muito alemão, por exemplo, que está encarnado na África, passando fome, sendo comido por leãozinho. Porque é a lei da causa e efeito. Isso é inerente. Claro que existem sim forças do sistema da Matrix que financiam e lucram muito com as guerras? Tem. Mas o universo precisa usar alguém para fazer o papel do mal. Né? Por isso que no finalzinho aqui eu vou abordar um pouco esse conceito de bom e mal que nós usamos para julgar as coisas. Né? Então, é fato, é desorganizado, é um caos, mas aproveita-se tudo isso também para fazer resgates kármicos. É uma bênção, em última análise, porque pelo menos limpa a história. Ok? Agora, o que é importante, o que é relevante efetivamente para nós é o exílio. E ele já está ocorrendo. Tá? Passa para mim, Kika, por favor. Kika. Passa para mim. Então, aqueles que estiverem à direita do Cristo continuarão reencarnando na Terra. Os que ficarem à esquerda serão exilados para outro planeta, de ordem inferior, como eu falei aqui anteriormente, onde recomeçarão a sua caminhada evolutiva. Aqueles que já tiveram sua última chance de reencarnação e não mudaram o seu padrão vibratório, devem aguardar o translado para o planeta exílio. Neste momento, não vai adiantar pedir perdão, lamentar, ajoelhar no milho e pedir ajuda. Porque aí a decisão ela já vai ter tomado. E a decisão não é feita por ninguém nos céus, não. É a decisão de cada um. O que vai determinar quem fica e quem vai é padrão vibratório. Simples assim. É física. Cada um vai ser atraído para um local onde ressoa com o seu padrão vibratório. Nada mais justo, inclusive, né? Só semelhantes convivem entre semelhantes. Passa para mim. Atualmente, existe aproximadamente 5 milhões de almas que estão aguardando serem transferidas e elas estão guardadas, esperando elas já não foram permitidas de encarnar aqui no planeta, elas estão aguardando no lado oculto da Lua. Não sei se todo mundo sabe, mas existe um lado da Lua a qual não é visível aqui do planeta Terra. Tá? Nesses planetas que vai ocorrer o exílio, não é apenas um planeta. Tem alguns grupos falando de Nibiru, que
esse pessoal vai para o planeta Nibiru, que é conhecido também como planeta X. Isso não é verdadeiro. Esse planeta Nibiru, na verdade, é um planeta-nave. Para a mente humana é um pouco complicado entender isso, porque é uma nave maior do que o planeta Terra, né? Mas é um planeta-nave. Ele entra na órbita do planeta a cada 3.600 anos. Esse planeta vai ser utilizado como veículo para transferir as almas para outros orbes que ressoem com a sua faixa vibratória. Então, não vai todo mundo para um lugar só, vai cada um para um planetinha aí novo. Mas eu falo de padrão vibratório, mas a gente pode classificar que quem vai ser transferido geralmente são pessoas que gostam de praticar maldades, seja ela a proporção que tem. Roubar R$1 e roubar 1 milhão é a mesmíssima coisa, né? Então, veja só como o universo é amoroso. Essas almas já tiveram N oportunidades de perder o prazer pelo mal, né? Tiveram N encarnações para transcender esse atributo sombrio da sua personalidade cósmica. Não aprendeu? Não tem problema. Vai ser dada a oportunidade. Então, manda esse povo tudo para um planeta ranger os dentes, onde eles vão ter que passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, preocupados em garantirem a sua própria sobrevivência. Porque se respirar distraído, vai vir um dragãozinho e comer. Então, o ciclo reencarnatório desse povo vai ser pior do que inseto. Vem, morre, volta. Vai ser assim, para começar o processo evolutivo novamente. Então, é melhor ficar por aqui mesmo. Mesmo porque depois eles vão ficar com as mesmas palavras que tem na Bíblia, que saudade do paraíso. Exatamente. Que hoje é a Terra. Exatamente. E de fato vai ser no paraíso, né? Sim, mas é que os que foram expulsos dos outros planetas, que vieram habitar a Terra, trouxeram essa saudade do paraíso. Aquela saudade que ninguém sabe de onde que é, né? Nossa, que saudade de algum lugar aqui. Quem é que nunca ficou parado olhando para os céus, né? Falando, Pai, vem me buscar, me leva de volta, tô com saudade. Então, o que vai definir efetivamente isso é padrão vibratório mesmo, tá? E qual que é esse padrão vibratório? É o padrão vibratório que vai ser equivalente ao do planeta Terra, que é das quartas e quintas dimensões. Ok? Passa por mim. E o que a gente deve fazer para herdar essa nova Terra? Eu acho que o X da questão é esse, né? Porque todo mundo fala de transição, disso, daquilo, mas e todo mundo fala, é necessário você pegar na mão de Deus, mas aí a pergunta, mas o que é pegar na mão de Deus, afinal de contas? O que esse cara espera de mim? Porque são várias doutrinas, né? O padre fala uma coisa, aí o muçulmano fala outra, né? O grupo que você participa no teu bairro fala outra coisa. Você acredita em outra. Então o que será que é estar realmente alinhado com o universo? Bastaria também ver o que ele falou, né? Porque ele falou tudo ali. O problema é que Jesus ele encarnou num momento e num local, problema não, porque foi perfeito, né? Porque a espiritualidade ela é perfeita, e perfeitos somos nós. Mas o fato é, ele pregou num local extremamente rústico, concepções e mentes extremamente fechadas e ortodoxas, então ele teve que falar através de parábolas. Mas, olha, cada parábola de Jesus daria um livro, de tão profunda que era. Ele explicou física quântica, o beabá da física quântica, há 2.000 anos atrás, do jeito que dava para falar. Não ia falar, vou ensinar vocês, filhinhos, irmãozinhos, a colapsar a função de onda. Não cabe naquela época, naquele momento, né? Então ele prefere falar, peça, crendo, receberei. E ele falou uma coisa muito importante, e como eu passo para mim, como
eu estudo muito essa questão da metafísica psicológica mesmo, ou seja, que é sair um pouco dos parâmetros freudianos e até mesmo junguianos, acessando um pouco a esfera cosmológica da psicologia espiritual. E eu fiz um desenho, uma análise dos desencadeamentos do julgamento. E é isso que eu queria dividir com vocês, porque é importante a gente olhar para os nossos próprios umbigos e para as nossas próprias vidas e ver o que a gente vem fazendo. E aí, cada um vai poder dizer por si mesmo se acha que está à direita do Cristo ou não. Porque essa questão de estar à direita de Cristo é muito relativa. Porque tem gente que vai na igreja todo domingo. Ele não ouve, nem entende nada do que o padre fala, até porque entender o que o padre fala é difícil, né? Mas ele vai. E aí ele acha que está garantido. Ou aqueles que pagam 10% do seu salário para Deus. Deus precisa de dinheiro, né? Será que isso é estar à direita de Cristo? Me parece que não. Eu acho que a coisa é bem mais profunda. E aí eu achei uma frase do mestre também interessante que diz: não julgueis para não seres julgados. O que está acontecendo agora? Qual o critério que está sendo usado para exilar ou não? O julgamento, não é? Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. O que está acontecendo agora, gente? Julgamento. Só que das esferas superiores, né? E com a medida com quem medis, sereis medidos. Faz algum sentido para vocês a importância desse julgamento? Passa para mim. A reforma moral, ao meu ver, pelo menos, é a única coisa que vai nos manter ou nos salvar. Não importa a palavra que seja colocada aqui, né? Mas eu acho que para a gente se preservar e a gente herdar e poder continuar ajudando esse planeta, é necessário que haja realmente uma reforma moral, uma reforma interior. E a maior prova de maturidade espiritual e amor incondicional, ao meu ver, é não julgar coisas, pessoas, situações. E é fácil não julgar? É o que a gente mais faz no dia a dia. É o que a gente mais faz no dia a dia. Então a gente precisa ver o que é essa maledicência dos julgadores, da fofoca, né? Eu digo que é muito difícil não julgar, porque existem crenças arraigadas muito fortes, né? E uma delas é de que o silêncio é algo ruim. Por exemplo, vai jantar com seu digníssimo esposo na beira-mar, sente-se com ele nos sabores do mar e não abra a boca no almoço inteiro. O restaurante inteiro vai ficar assim para vocês, falando sobre vocês. Acho que não durou mais uma semana. Quem que será que esse cara contou? Foi a secretária? Porque quando a gente olha um casal em silêncio, a gente fala, eles estão nossos. Se você sai com amigos e não tem bate-papo, isso é ruim. São crenças. Aliás, os índios, os poucos sábios que sobraram, eles tiram uma sarro da gente por causa disso. Inclusive, eles falam, vocês, brancos, falam demais. Todo mundo falando e ninguém ouvindo. Todo mundo emitindo opiniões sobre assuntos diversos em Face, Google+, Instagram, né? Porque geralmente se tem 3, 4 perfis do Facebook, mais o fake, né? Todo mundo emitindo julgamentos, kkkk, comentários, etc. Todo mundo emitindo opiniões e ninguém lendo a opinião de ninguém. Porque todo mundo quer ser visto, né? Só que, se você parar para pensar, se você sair com a sua mulherzinha ou com seus amiguinhos e não falar mal ou não falar dos vizinhos, né? Porque geralmente é um grupo de 10 amigos.
esses 10 vão falar do 11º que não pôde ir. É sempre assim. A bem da verdade é que quando a gente não está falando do outro, não tem assunto, gente. Mas não é que as pessoas não são criativas, não é que não tem o que falar. Vai falar o quê? Vai chover? Parece que vai. Aí o que faz? Julga. Que saco. Bom é o sol. Mas é assim. Né? E é muito importante falar, porque o silêncio é constrangedor. Né? Já entrou no elevador? Bom dia. Vai ficar rezando para aqueles 10 segundos que nunca passam acabarem logo. E rezando para que não acabe a luz e não fique preso no elevador com o cidadão. Né? Então, mas é isso que acontece. Então a gente tem, não é por maldade, tá, gente? Mas a gente tem a necessidade de falar, e para falar a gente tem que falar dos outros. Se a gente pudesse ver a mente das pessoas que ficam em silêncio, nós íamos ver barbaridades. Por isso que eu digo aqui, vocês podem conversar, mas conversem baixinho, não precisa alterar. Muito interessante isso que você comentou. O silêncio ele não é ruim, a meditação não é boa. Todo mundo medita aqui? Ou todo mundo não medita? Você sabe. Vocês podem até fazer um grupo para meditação, acho que é bem importante. Geralmente a meditação, quando é conduzida, ela é mais fácil. Tá? Me proponho a encabeçar esse projeto. Sem institucionalizar como religiões, né? Porque já basta tantos outros também. Mas é mais realmente para a gente se conectar com a nossa fonte. Bom, então não é de maldade. A gente fala porque precisa conversar. Então, já que não tem assunto, fala dos outros. Né? Agora, eu vou falar bem rapidamente, porque eu quero abrir 10 minutinhos para pergunta depois, então eu vou acelerar. É bom que seja tudo diferente do que eu planejei, né? Vamos entender um pouquinho o desencadeamento do julgamento. Né? Quando esse povo está lá nos Sabores do Mar, os casais ali reunidos, é natural que quando a gente senta diante de uma pessoa, é normal, não é natural, tá? É normal porque todo mundo faz, mas não é natural porque não está em fluxo com o universo. Mas é normal que quando uma pessoa começa a falar, por exemplo, automaticamente a sua mente ela já começa, ela primeiro se identifica com a pessoa e com o que ela está falando, e ela imediatamente começa a julgar. Concordo, não concordo, isso é bobagem, isso não é bobagem. É automático. Né? E quando você começa esse processo de julgamento, você saiu completamente da pessoa. Você entrou no seu mundo, o mundo de Bob. Né? Você analisa se concorda, se não concorda. Geralmente não concorda. E a pessoa falando, tá? A mulher está falando ainda, e vocês estão... Né? Não concordo. Aí o que a sua mente faz? Ela vai buscar no seu registro subconsciente a sua opinião a respeito daquilo. Afinal de contas, a sua opinião precisa prevalecer. E a mulher falando. Pois bem, ela para de falar. O que você vai fazer? Em todos os casos, eu vou provar que em todos os casos vai dar caca isso. Quando você julgou aquilo como mal e preparou a sua resposta, automaticamente você criou uma expectativa em relação a fulano. E em 100% dos casos que eu criar expectativa sobre alguém, eu vou me frustrar. Até porque essa senhora, ela tem um ego igualzinho ao seu. Mas você vai tentar. Bate a cabeça, mas é sempre igual. Você vai emitir sua opinião. E ela não vai concordar. E você vai ficar muito brava porque ela não concordou. E aí você vai julgar ela mais um pouco. E vai ficar indignada com ela. E vai sentir raiva dela. E se você está sentindo raiva de alguém, mesmo sem saber, você está desejando o mal desse alguém.
Já falei em tantas outras oportunidades, mas eu acho que aqui nesse espaço fala-se muito a respeito disso, da lei da causa e efeito. Né? Tudo que você entrega para o universo, ele devolve potencializado. Nesse caso, você gerou energia de indignação, de raiva e de julgamento. Mandou isso para o universo e vai colher isso rápido, porque as coisas estão muito rápidas. O Dr. Emoto, o Japa, fez um experimento chamado a consciência da água. Ele pegou as moléculas de água, colocou no microscópio e começou a falar umas coisinhas no ouvidinho das águas. Te odeio, vou te matar, você é feio. Em outras, ele falou, eu te amo, água, quer casar comigo? Aí ele pegou o microscópio e entrou nas moléculas de água. É impressionante o que aconteceu com essas moléculas. A aguinha que recebeu o pedido de casamento formou uma geometria sagrada, a coisa mais linda do mundo. Aquela coisa que encanta os olhos. Aquela que foi relegada, que recebeu energia através das palavras de ódio, fez uma imagem muito feia e escureceu as moléculas. 85% do organismo humano é constituído por água. Pensa o poder que cada um de nós tem. O único problema é que quando eu acabo com o outro, eu estou acabando comigo ao mesmo tempo. Tem uma lei maior que rege a lei da causa e efeito, a lei do somos todos um. É impossível eu fazer mal para alguém se está fazendo mal para mim mesmo. Né? Isso vem acontecendo a todo instante. Né? É só vocês prestarem atenção ou na família de vocês ou nos outros. É mais fácil fazer isso na família de vocês para evitar julgamento dos outros. Né? Mas apenas observe como que você se comporta quando alguém está falando. Ninguém ouve nada. A gente escuta, mas não ouve nada. As pessoas elas são incapazes de simplesmente ouvir. Qual é a necessidade que você tem de estar julgando se o que a pessoa está falando sobre a vida dela, se isso é certo, se isso é errado? Vamos analisar um pouco mais fundo isso. Se alguém aqui me convencer que esse tal julgamento leva a alguma coisa positiva, ok, vamos julgar. Mas qual é o sentido? Por que é tão importante eu impor aquilo que eu penso para ele, para o Bruno? Gente, por quê? O que eu penso é o que eu penso. Só que o que eu penso, o que eu acho, as minhas verdades, tudo isso foi desencadeado a partir das minhas experiências, das minhas crenças, dos meus traumas, do sistema religioso a qual eu esteve inserido, dos supapos na orelha que eu tomei do meu pai, que é completamente diferente das suas experiências. Porque todo o conceito de certo e errado, de bom e ruim que cada um aqui tem, só pode ser fruto da sua própria experiência de vida. Isso é legítimo? É. Mas eu também tenho a minha, que é diferente da sua. E aí como é que faz? A minha experiência que desencadeou nas minhas verdades são melhores que a sua? Eu acho que não. Estou só um pouco confusa aqui. Só um pouco. Para de pensar. Quando você emite um julgamento, você está colocando a sua opinião? Você está colocando a sua opinião? Porque qual é a diferença entre julgar e opinar na tua... Legal. Julgar é você concordar ou não concordar. Achar bonito ou achar feio. Achar bom ou achar ruim. Isso não é agir. O problema é que a mente humana ela é impossível. É impossível você julgar algo e não partir para um plano de ação. É impossível. Por exemplo, o que seria o plano de ação? Não, eu não concordo com o que essa fulana está falando. A sua mente vai falar, rebate ela. Ou ela vai dizer assim,
Qual que é o seu nome? Lia. Lia não. Ela é uma infeliz. ela não sabe o que fala, coitada. Isso é uma artimanha do ego de se sentir confortável. Você rebaixa o outro, né? E aí você se sente melhor. O silêncio, que usa-se bastante, aliás, a gente está num momento onde quase todo buscador de autodesenvolvimento pessoal, pelo menos, sabe essa questão do julgamento, então ele faz de conta que não julga. É pior. É pior, porque a pessoa está falando e está assim. Por dentro e fora, como se Mas jogo, depois assim, ó, é difícil pra gente, então, como escritor, fazer qualquer coisa, não dá pra conversar, porque daí tu vai dizer alguma coisa, será que vai estar julgando aquilo, tu vai ter tua opinião, é difícil, não consigo separar as coisas. Se fosse fácil, eu não estaria aqui, né? Sabe o que acontece? Quando a gente transcende um pouco essa questão do julgamento, a gente começa a ver um encanto nas coisas, nas pessoas, nas situações. Não vai dar tempo de falar de outros julgamentos que são muito importantes, julgamento de energias, de experiências, etc. Mas segue tudo a mesma lógica. O fato é, quando nós estamos 100% presente, quando eu digo 100%, não é, eu estou no hoje, não é no hoje, é no agora. Um minuto atrás, ele já não existe mais, isso acabou. O que está acontecendo é esse exato momento. E percebe que nesse exato momento é impossível ocorrer julgamento, se você estiver efetivamente no agora, porque no agora tudo está acontecendo ainda. E a mente ela só pode atuar no futuro ou no passado. Se você se mantém aqui, você está no agora. E o agora é o portal para tomar um abraço apertado de Deus. Porque quando você está no agora, você passa a existir. Quando você está no futuro, está no passado, você está no fruto da sua imaginação. Lá não existe nada. Só entropia psíquica. Enquanto que no agora, tudo está acontecendo, a existência está acontecendo agora, tudo está se movimentando agora, e a conexão com a fonte, ela só é possível no agora. E quando você consegue, e é muito difícil, tá, gente? Não é fácil, tem que treinar muito, e a meditação é fundamental. Mas quando você está no agora, tudo muda na tua vida. A forma, a percepção como você olha as coisas, ela muda. Né? Eu estou falando aqui agora e vocês estão me julgando. Sim, com certeza. Bebeu antes de vir para cá ou não bebeu? Que droga esse cara usa? Né? É natural que isso aconteça. Né? Porque a mente foi programada para isso. Identificar, julgar e agir. Tudo bem, é normal? É, mas não é natural. Né? Nós fomos condicionados. Pode falar. Se eu ouvir estar em forma de caridade, como se fosse uma caridade, gostar do que a pessoa estiver falando e assimilando como não sendo carinhoso. Está julgando? Está julgando? Está julgando. Porque você julga como ruim, mas fala, coitado, vai dar um crédito. Isso é julgamento. Veja, não julgar é você simplesmente ter a capacidade, de estar presente. Gente, o que eu estou falando é só o que eu penso. Você não precisa julgar isso, apenas ouça. O que é ouvir? Presta atenção no silêncio que existe entre uma palavra e outra. Se permita estar 100% nesse momento aqui. Eu não posso fazer mal nenhum a vocês. Então preste atenção no que eu estou falando, sem julgar. Coloca a sua energia no coração, sabendo que é Deus que está falando através de mim, que está tentando tocar o Deus que habita em você. E intuitivamente você vai saber se eu bebi ou não. Não precisa analisar. Você vai saber. Responde a pergunta. Sim, foi bem isso
que eu te perguntei, né? Porque é justamente na doutrina Ele está espírita. falando aí, pessoal. Na doutrina espírita está escrito, né? Passar tudo pelo crivo da razão lá. A minha pergunta foi justamente essa: como desvincular esse automatismo de passar as coisas pelo crivo da razão se a gente não pode analisar o que a gente está ouvindo e, né, ver se aquilo faz saber algum se é uma sentido, verdade né? ou não pra gente. Pois é. Como é que eu sei se é uma verdade pra mim se eu não analisar, se eu não... Tirando a palavra julgar de fora, né? Se vai analisar seria, né, no caso, não, mas seria... Olha só. Lembra que eu falei no começo que o universo todo está dentro de nós? A bem da verdade é que nós já possuímos toda a sabedoria de tudo o que é. Porque não existe nada além de Deus. Nós estamos aqui tendo uma experiência. Até pode passar para mim, enquanto eu vou falando, vocês veem essa frase aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando que você se percebeu que você começou a pensar assim, que você queria pesquisar isso, que você queria entrar nisso? Quando que você entrou nesse mundo, assim? Eu vou pular essa pergunta porque eu precisaria de mais 1 hora para contar uma história. Vamos deixar para uma próxima, tá? Já tem bastante tempo. E foi a base da dor. A dor. Com quase todo mundo é assim. Né? Muito. Né? Mas já faz bastante tempo. Mas qualquer dia eu compartilho com vocês. Só voltando à questão, lembra que eu falei que o universo inteiro está dentro de nós e todos nós já possuímos toda a sabedoria de tudo? O que é a intuição? Quando eu estou falando e vocês estão se permitindo estar no agora, dando essa oportunidade de me conhecer, de ouvir aquilo que eu tenho a dizer, sem classificar como certo ou como errado, porque é só a minha opinião, né? Você está em conexão com a fonte. E se o que eu estiver falando aqui for verdadeiro, vocês já sentiram aqui dentro se é ou não é. Se permitirem estar nesse momento presente. Porque a verdade é soberana e a verdade é uma só. E a mentira é só mentira. A mentira é uma ilusão. A verdade sempre vai prevalecer. Né? Então não é que tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para vocês. A métrica que eu uso, a forma como eu me expresso, isso é uma particularidade minha. Prometo que eu estou tentando melhorar. Mas isso é o meu jeito. Agora, o que está sendo dito aqui é a minha verdade interior. E é por isso que toca a sua verdade interior. Se você apenas estuda, então você vai falar de algo que você apenas intelectualizou, as pessoas vão olhar para você e alguma coisa não vai conectar. Quando é verdade, conecta. E isso é intuição. Porque quando você parte para o julgamento, é natural que você comece a analisar a forma como eu falo, a forma como eu me visto, que carro que eu cheguei aqui, se eu uso gel, se eu não uso gel. E aí pode ser que você vá com a minha cara ou não. Aí é um julgamento meramente mental. E aí você não vai acessar aquilo que eu estou dizendo. A idade. A idade, N, né? N coisas. Quem é que falou e o que falou? O que o senhor falou? Não, ela falou com ela, como é que está matando o velho. Eu apenas estava falando de julgamento, fazendo as considerações finais. Eu concordo com aquilo que você coloca, porém, tem a história da humanidade, Michel Foucault, se baseia em 3 tipos de pessoas que existem, de espíritos, vamos falar assim, os inteligentes, que falam de ideias e de propostas, pessoas medianas que falam de fatos, e as pessoas medíocres, que são a grande maioria, que falam da vida dos outros.
Então, dentro dessa visão que você está colocando aí, estamos mal. Você salva? Porque tem gente medíocre falando dos outros e é impressionante. Quer dizer, há pouca gente que fala de coisas sérias, de consenso. Essa idiosincrasia de ver a realidade atual é precária. Eu vejo que o povo, no modo geral, tem uma visão muito tacanha da realidade em relação ao outro. Se São Pedro tinha razão, diz que amar o próximo, amar o outro com muito ardor, com muita força, encobre uma multidão de pecados. Então nós estamos cheios de pecado nesse mundo, porque ninguém tem um amor fraterno no sentido verdadeiro da palavra. Mas estou gostando das tuas colocações, embora eu tenha algumas ressalvas. Ótimo. Passa para mim, Kika. Bom. Escuta, queria pedir, o que tu é do Elias Beltrão? Lá do presidente Getúlio? Que eu saiba nada. Aqui lá. É de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Perguntas? Diogo, só uma colocação. Quando a gente está assistindo a palestra, geralmente a gente fala muito de energia. Pode tirar. A gente fala muito de energia. E você está falando de intuição. Então, quando você fala alguma coisa, eu concordar contigo ou não, aí vai depender muito da tua energia e eu perceber essa tua energia não te julgando do certo e do errado, mas a energia que você emite, ou eu aceito ela, ou eu estou em sincronia contigo ou não. Isso é interessante. Isso é interessante. Também, você pode também, segundo Allan Kardec, verificar dentro, estudar. Porque o estudo, depois da caridade, é o estudo para nós espíritos. Agora, Allan Kardec, em suas pesquisas, e aquilo que está fazendo, é uma colocação muito bonita. Deve ter o consenso de espírito. Parece que tu colocou alguns livros ali que tratam do problema que levasse tudo. E a racionalidade. Aquilo que estás falando realmente é racional. Agora, eu posso, talvez, ter algumas... Eu vou ter que precisar estudar um pouquinho mais para verificar se contigo está... Então, meu papel foi cumprido. Porque a ideia é essa. A ideia não é impor nenhuma verdade, sim plantar uma sementinha para que cada um possa ter certeza, né? Ter mais certeza, até porque nós estamos passando por um momento onde tem almas de várias idades com várias experiências diferentes. Então, um conglomerado danado de almas e a bem da verdade é que cada um está dentro de um processo específico, dentro de um plano de evolução, dentro de um contrato de alma diferenciado, e realmente é muito importante. Eu acho que é claro que o plano espiritual está muito presente aqui nesse momento, e enquanto nós estamos aqui, uma série de downloads, uma série de insights estão sendo dados, e isso, sem dúvida alguma, são processos muito pessoais de cada um mesmo, porque somente cada um aqui sabe o que está passando, as suas verdadeiras experiências, né? É muito difícil. Eu sou terapeuta, a minha função é entender as pessoas, né? Mas eu entendo a dificuldade que se tem, até mesmo de se auto-entender, né? Porque o maior desafio que tem é o desafio do mergulho interno, de entrar em contato com ramificações profundas do seu ser, traumas muito fortes, crenças muito fortes, né? Então, todo mundo aqui está passando por um momento especial que não consegue classificar em palavras. E é assim mesmo. Porque espiritualidade
A ascensão espiritual não é mental, é cardíaco. Ou seja, são dimensões diferentes, né? Ou seja, é difícil você trazer para palavras ou conseguir quantificar aquilo que está acontecendo com você, se justamente o que está acontecendo com você está numa dimensão sutil, não é mental, portanto é difícil de ser traduzido em palavras. Mas cada um sabe o que está passando. E sabe também que tem muitas curvas sinuosas nessa estrada, né? Ou não? Tem chuva, muita chuva, não tem? Tem muita neblina, não tem? Mas também tem dias de sol muito brilhante, não tem? Coisas que só vocês sabem. Que são experiências pequenas perante aos olhos dos outros, mas que pra gente tem uma representatividade muito grande. E tudo que é importante pra gente é importante pro universo. Obrigado, boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta. A sensação do dia de 24 horas, você colocou sábado tão bem, que eu gostaria só que você desse uma pequena... Tá bom. Lembra lá no comecinho que eu falei de uma das mudanças que estão acontecendo aqui do eixo gravitacional da Terra? Então, deu uma decaída nisso, tá? Então, houve uma mudança no eixo gravitacional da Terra. Por isso que nós estamos tendo a sensação, que não é sensação, é realidade, de que o dia está passando mais rápido. Dentro do nosso propósito e dentro do nosso conceito de tempo, a gente poderia dizer que o dia saiu de 24 para 16 horas, é mais ou menos essa é a proporção, por isso que tudo está passando tão rápido. Ok? Valeu, gente. Obrigado.